Então, nós vamos começar a aprofundar o conhecimento nas ligações químicas. Vamos começar pelas ligações iônicas. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, as ligações iônicas são ligações que ocorrem entre metais e ametais. E qual é a característica de uma ligação iônica? A característica é que o metal doa elétrons para o ametal. Mas por que isso acontece, professor? Bom, a justificativa está aqui, pessoal. Vamos olhar a distribuição eletrônica. Eu peguei aqui um exemplo de um metal e um exemplo de um ametal. Eu peguei o exemplo do sódio, que é um metal, e o cloro, que é um ametal. Vamos imaginar esses dois átomos se conectando. Por que o sódio, que é o metal, vai querer doar elétrons para o ametal, que é o cloro? Bom, pessoal, para isso, vamos olhar a distribuição eletrônica do sódio e do cloro. Quando nós fazemos aqui a distribuição eletrônica do sódio, nós percebemos o seguinte, que na camada de valência, o sódio tem um elétron, tudo bem? E para ele se tornar estável, ele precisa ficar com 8 elétrons na camada de valência. Ele teria dois caminhos para conseguir isso. O primeiro seria ele ganhar elétrons para completar 8, ou seja, ele teria que ganhar 7 elétrons. Pessoal, ganhar 7 elétrons é uma coisa muito difícil de se acontecer. É uma quantidade de elétrons muito grande para se movimentar. Só que o sódio, ele tem um outro caminho mais fácil para conseguir ficar com 8 elétrons na última camada. Pausa o vídeo aí rapidinho e pensa, como será que o sódio pode ficar com 8 elétrons na última camada sem ter que ganhar 7 elétrons? Qual é o caminho mais fácil? Pausa aí e pensa. Bom, será que você vai acertar? Pessoal, o caminho mais fácil seria esse aqui, ó. Ele tem um elétron na camada de valência, que é a camada mais externa. Mas a camada de baixo já tem 8 elétrons completos. Então, o que aconteceria se o sódio perdesse esse elétron? Se o sódio perdesse esse elétron, a última camada desapareceria com esse elétron aqui. E qual seria a nova camada mais externa? Qual seria a nova camada de valência? A segunda camada do sódio, pessoal. Então, um jeito mais simples para os metais conseguirem 8 elétrons na camada de valência é perdendo todos os elétrons da atual camada de valência, da mais externa, e usando a camada de baixo, que já vai estar preenchida com os 8 elétrons. Então, pessoal, eu acabei de justificar para vocês por que os metais tendem a perder elétrons. E os ametais, por que eles tendem a ganhar elétrons? Vamos olhar aqui a distribuição eletrônica do cloro. O cloro, pessoal, na última camada já tem 7 elétrons. Pô, para ele ficar com 8, é muito mais fácil ele ganhar um elétron do que ele perder 7. Beleza, pessoal? Então, os ametais, como já tem uma quantidade muito grande de elétrons na última camada, eles tendem a receber mais elétrons até completar 8. Os metais, que têm poucos elétrons na última camada, eles tendem a perder esses elétrons da última camada para usar a camada de baixo, tá bom? E como a gente representa uma ligação química, pessoal? A gente vai representar assim, ó. Vamos colocar os símbolos dos elementos químicos que estão participando da ligação. Bolinhas, cada uma dessas bolinhas aqui vai representar a quantidade de elétrons que o elemento químico tem na última camada, que é a camada de valência. Eu já mostrei para vocês aqui, ó, que o sódio tem um elétron na camada de valência e o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. O sódio, então, eu vou colocar uma bolinha, que é um elétron, e no cloro 7 bolinhas, que são 7 elétrons. Qual vai ser a tendência? O metal doar todos os elétrons que ele tem e o ametal receber elétrons até ficar com 8. Então, pessoal, vamos verificar o que acontece aqui, ó. O sódio, ele doa um elétron para o cloro. Quando o sódio doa um elétron, a última camada some, ele fica com 8. Beleza, ele está estável. O cloro, por sua vez, recebe um elétron
fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Ele também está estável. Então, os dois atingiram a estabilidade, que é a estabilidade de acordo com o octeto. Então, pessoal,